Olá, seja bem-vindo à 7ª aula do curso Gestão Contingencial Superando Crises. Nesta aula falaremos sobre a teoria que inaugurou a transição entre a era industrial neoclássica e a pós-industrial. A teoria de sistemas. Os princípios dessa teoria englobam a base de todas as demais que a sucederam. Até hoje é formada basicamente pela interação de 3 conceitos: cibernética, sinergia e sistemas. A teoria de sistemas ela foi desenvolvida por um biólogo, sim, Ludwig von Bertalanffy, e foi desenvolvida faz tempo. Os seus princípios até já influenciavam alguns conceitos da administração, como nós já vimos lá no estruturalismo. Mas ela se converteu em sistemas mais recentemente e passou a influenciar toda essa era pós-industrial que veio agora, que é a que nós estamos vivendo hoje. Vamos então estudar como que interage esses 3 conceitos, né? Cibernética, sinergia e sistema. A partir deste pressuposto, o todo é maior do que a soma das partes. Mas como assim? 2 e 2 então não são 4, são 5, 6, 7. É o que nós vamos ver. Nós temos um neurônio, um único neurônio. Parte desconectada de um sistema. Sozinho ele é o quê? Nada. É a mesma coisa que nada. Agora nós temos um sistema, várias interconexões, que são os subsistemas, de neurônios formando sistemas maiores. Conjunto de elementos interdependentes, subsistemas, formando um todo organizado, segundo Bertalanffy. E aí se forma o quê? A cibernética, que é a interconexão de neurônios. Significa estudo interdisciplinar da relação causal, ou seja, ação, feedback e reação, que é a base dos sistemas, né, de sistemas reguladores, e suas resultantes a partir da conexão e contribuição destes. Então, são os subsistemas interagindo, que vai resultar em sinergia, ideias, pensamentos, criações. Antes eram apenas ideias jogadas, agora são ideias organizadas. Efeito resultante da ação ou esforço coordenado de vários subsistemas, atuando para realizar uma tarefa complexa ou algo maior do que a soma das partes. Traduzindo isso para as organizações, como é que fica? Aí sim nós temos a teoria de sistemas aplicada às organizações, à administração. E ela é fundamentada em 3 premissas básicas. Primeiro, comportamento probabilístico. Como sistemas sociais, as organizações são afetadas por mudanças em seus ambientes, por variáveis externas, desconhecidas e incontroláveis. Então, a organização se abriu definitivamente para o externo, o ambiente externo. Por essa razão, as consequências dos sistemas sociais são probabilísticas e não determinísticas, e seu comportamento não é totalmente previsível. A teoria de sistemas desmistifica definitivamente a ótima solução administrativa, lá da clássica que ainda persistia. Segundo, a segunda premissa, sistemas dentro de sistemas. Organizações são partes de uma sociedade maior e são constituídas de partes menores. Os sistemas são complexos de elementos colocados em interação. E as relações entre eles produzem uma totalidade que não pode ser compreendida pela análise das partes tomadas isoladamente, apenas em conjunto. Organizações são sistemas dentro de sistemas. Cada sistema é constituído de partes interdependentes, subsistemas. E ao mesmo tempo faz parte de um sistema maior, em constante interação com o ambiente onde se insere, em um encadeamento que parece ser infinito. Não é verdade? E por fim, a interdependência das partes. A organização é um sistema social cujas partes são independentes, mas interrelacionadas. A mudança em uma das partes provoca impacto sobre as outras. Na divisão do trabalho, as partes precisam ser coordenadas através de meios de integração e de controle.
Portanto, organizações são sistemas abertos em constante interação com o ambiente onde se insere. Variáveis ambientais influenciam resultados e objetivos. Essas são as 3 premissas. Agora, tudo isso forma o que nós chamamos da cibernética, da relação causal, né, que é a retroalimentação e o equilíbrio. Todo o sistema se caracteriza por esta dose de conflito, retroalimentação e busca o equilíbrio, né? Esse conflito se dá interno ou na convivência com os outros sistemas. Dentro da dinâmica de um sistema aberto, busca sempre o equilíbrio interno através de um processo cibernético, corrigindo constantemente sua rota. Então, é um constante input, ou seja, tudo que entra na organização, da informação captada a insumos do ambiente e suprimentos e renovados de energia e de outras instituições ou de pessoas. Nenhuma estrutura social é autossuficiente. Então ela está sempre sendo alimentada com tudo isso. E aí vem a conversão, ou seja, a transformação. A organização processa e transforma os inputs em produtos acabados. Não é? Dentro de uma indústria. É assim? E aí vem o output. Os sistemas abertos exportam seus produtos, serviços acabados ou resultados para o ambiente, não é? Num processo produtivo. E aí vem o feedback. E aí é que está o principal dessa relação sistêmica. O feedback, a retroalimentação. Para sobreviver, os sistemas abertos precisam mover-se para deter o processo entrópico, ou seja, exaustão, desorganização e deterioração. Se reabastecer de energia e manter sua estrutura organizacional em um processo contínuo de, que eles chamam de negentropia, inovação, reorganização, adaptabilidade. A empresa que perde o seu contato do exterior acaba não criando mais. Essa é a verdade. É por isso que é necessário um feedback construtivo, que nós vamos ver agora mais adiante. Bom, aí está uma representação, é como um míssil atrás de um avião. Né? Então, o output é o empuxo do míssil em direção ao avião. Entra o quê? Combustível, dados dos sensores, todo o combustível se transforma em energia, os dados dos sensores externos e do radar em ajuste de rota, e aí sai o empuxo do míssil em direção ao alvo. Sinais do radar e dos sensores, o atingimento do alvo, tudo isso é o produto acabado. E a retroalimentação são os dados do radar sobre a posição, a nova posição e a velocidade do alvo, do avião. Esses dados entram, né, e renovam-se as informações. Então, é um ciclo interminável. Enfim, o todo é maior do que a soma das partes. Isso é sinergia. Dentro da perspectiva quântica, o resultado da soma das unidades de saída em um processo produtivo organizacional não necessariamente corresponderá à lógica aritmética de 2 e 2 igual a 4. Poderá ser igual, maior ou até menor do que a soma dessas unidades. Vamos ver nesse esquema agora isso na prática. Vamos lá. Como se dá o todo maior do que a soma das partes? Então nós temos aí 3 situações diferentes. Nós temos como inputs, né, que são os insumos, recursos materiais e informacionais, certo? E humanos. Tudo isso é um input, igual para qualquer situação. Aí nós temos lá no primeiro, né, a reação do mercado, o feedback, né, dos clientes, que vem do quê? Mercado, tendências, clima, tecnologia, tudo são resposta do cliente em relação ao seu produto. Só que ele não entra no input, tá vendo? Sem sinergia. O que acontece? O bens e serviços, a soma dos subprodutos, né, a transformação de bens e serviços é a soma deles, o 2 mais 2, vai ser igual a 1, 2 ou 3, vai ser menor. Nós vamos ter aí uma organização mal sucedida e um valor de mercado em decadência. Agora, se o feedback é ouvido, mas não totalmente, mas ele é ouvido, é recebido pela empresa, que é o segundo caso aí,
Então nós vamos ter uma não sinergia, ou seja, fica sem sinergia ou com problemas de interpretação. Mas ele recebe o feedback, mal, mas recebe. A produção de bens e serviços vão ser o quê? Igual a 4, ou seja, será sempre o mesmo, aquilo que a empresa está acostumada já a produzir. O resultado, o output, reação do ambiente, em equilíbrio, eficiente nos processos e nas entregas. E o valor de mercado da empresa? Vai ficar estacionado, porque ele não vai inovar, não vai trazer inovação. Agora, numa situação diferente, o feedback, ele é bem recebido, absorvido e interpretado de forma eficaz. Nós vamos ter o quê? Bens, serviços, pesquisa e desenvolvimento e mais inovação, tudo junto na produção, como output. O 2 e 2, aí sim, será maior. 5, 6, 7, será sempre maior. Empresa bem-sucedida como resultado, produto final maior do que a soma de seus subprodutos e a empresa sempre aumentando o seu valor. Esta é o grande resultado, a contribuição da teoria sistêmica para a administração. É isso aí.